Olha só, hoje pela manhã eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: existem graus de pecado? Ou todos os pecados são iguais? Existe diferença entre pecado e pecado, ou todos os pecados são iguais? Pecado é pecado, ele é tudo igual. E eu queria conversar com esse tema baseado em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 26, eu vou pedir, dá para ficar na mídia lá, o Paulo, Mateus, por favor, Paulo, obrigado. Mateus capítulo 5, do verso 21 até o verso 26, e nós vamos ler vários textos hoje, mas nós vamos começar então a nossa reflexão nesse texto da palavra de Deus. Mateus 5, texto muito conhecido, né, do Evangelho, Palavras de Jesus, onde ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, não matarás. Isso é um dos 10 mandamentos. E agora essa seguinte frase não tem na Bíblia. Essa frase é a próxima frase, esse e ainda, é uma interpretação da palavra que os fariseus faziam. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus agora dá então a opinião, a interpretação e a palavra dele como Deus, como Filho de Deus, a autoridade de Cristo. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Você que fica xingando no trânsito aí, cuidado aí, né? Chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Que coisa! Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Verso 25: entre em acordo depressa, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar até o último centavo. Existem graus de pecado, ou todos os pecados são iguais? E hoje eu quero refletir sobre isso, irmãos, e lembrar o seguinte à igreja e a nós. A palavra de Deus responde a essa questão: todos os pecados são iguais? Ela responde a essa questão com um sim e um não. Todos os pecados são iguais? A palavra de Deus diz, por um lado, sim. Por outro lado, não. E é esses dois aspectos que eu queria ver nessa manhã, então, com os irmãos. Em primeiro lugar, no que diz respeito à nossa posição legal perante Deus, a resposta é sim. Todos os pecados são iguais. No que diz respeito à nossa posição legal diante de Deus. Queridos irmãos, perante Deus, qualquer pecado é pecado. Amém? Perante Deus, qualquer pecado, mesmo aqueles que nós consideramos mais leves, eles nos tornam igualmente culpados perante Deus e merecedores do juízo de Deus. Qualquer pecado. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Veja que no texto que nós lemos aí de Mateus, Jesus está respondendo a uma questão dos fariseus. Vocês ouviram o que foi dito, no verso 21, né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, não mates. E aí os fariseus diziam: e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento, ao juízo. Então, o que os fariseus ensinavam era que
diante de Deus, só o crime hediondo é que colocaria a pessoa em dificuldades diante de Deus. Só o crime pesado, o crime hediondo. Porque eles diziam assim: quem matar estará sujeito a julgamento. E aí Jesus vem dizendo: não é bem assim. Jesus, como Deus encarnado, ele fala que agora perante Deus até o se irar, por alimentar uma ira e um ódio por alguém, né? E até mesmo chamar essa pessoa de tolo, de idiota. Esse xingamento já coloca você, diz Jesus aí no verso 22, sujeito ao tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. Jesus faz essa correção aqui. Veja, você lembra do pecado de Adão? Vamos ler Gênesis capítulo 2, os versos 16 e o verso 17. Olha que interessante que diz aqui a palavra a respeito, então, o alerta que Deus faz para Adão. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui Deus está alertando Adão de que um ato de desobediência, apenas um ato de desobediência dele, colocaria ele numa posição agora de culpado diante de Deus, e traria como consequência a morte, a separação entre o homem e Deus. E não foi o que aconteceu? Agora eu pergunto para você: Adão assassinou alguém para perder o paraíso? Ele espancou a Eva, é isso? Chegou um dia em casa, espancou a Eva, e aí ele perdeu o paraíso. Foi isso que aconteceu? O que ele fez para perder o paraíso? Do nosso ponto de vista, não é um pecadinho? É ou não é? Ele comeu uma comida que Deus falou para ele não comer. Adão não cometeu um crime hediondo para se colocar numa posição agora de condenado diante de Deus, mas ele desobedeceu a uma ordem de Deus. E essa desobediência, por mais que do nosso ponto de vista seja pequena, já colocou ele então nessa posição legal de condenado e de necessitado da misericórdia. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele faz uma comparação entre Adão e Jesus, entre o pecado de Adão e a justiça de Cristo. Em Romanos 5, ele começa a comparar os dois. E aí veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, 16. Olha que interessante. Ele diz assim: o dom, a dádiva, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento, olha só, irmãos, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele diz aqui, né, no verso 16, olha, sublinha aí na sua Bíblia essa frase: porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Uma só. Porque perante Deus, todos na nossa posição legal diante de Deus, não tem pecadinho e pecado. Um pecado é pecado e me coloca na situação de condenado. Veja o que diz Tiago, a palavra de Deus em Tiago 2, o verso 10 e o verso 11. Tiago 2, versos 10 e 11. Olha que interessante. A palavra diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Verso 11. Por que, Tiago? Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou. É o mesmo que disse: não mate. É o mesmo Deus, é o mesmo legislador.
Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei e de toda a lei, e você se faz condenado. Você se coloca numa posição agora de juízo. Então é isso que nós precisamos entender, e é muito sério, e a palavra de Deus coloca para nós essa realidade. E é muito interessante que aqui em Tiago 2, depois leia aí na sua casa, aqui nesse texto aqui de Tiago 2, o Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém, ele está falando aqui sobre tratar as pessoas com parcialidade. Ele não está falando aqui ele não está corrigindo crimes hediondos, pecados horríveis. Sabe o que ele está corrigindo? Ele está dizendo assim: vocês aí na igreja, quando chega um rico, vocês falam para o rico sentar na cadeira estofada. E o pobre, vocês dizem para ele ficar em pé lá no fundo. Está errado. Aí ele diz: quem trata com parcialidade comete pecado e se torna então condenado diante da lei de Deus. Porque a mesma lei que diz não mate também diz não faça distinção e acepção de pessoas. Então ele não está falando de um negócio hediondo, mas de um pecado que para nós consideraríamos talvez um pecado um pouco mais leve. Mas ele diz aqui, sim, torna réu de toda a lei. Então isso é importante, porque esse princípio nos lembra que a salvação... Por que a salvação é só pela graça? Por que a salvação é só pela graça, irmãos? Né? Porque não são só os pecados graves ou os crimes hediondos que tornam uma pessoa culpada e passível de condenação perante Deus. É qualquer pecado. E eu e você, e a maioria das pessoas que a gente conhece, e a média das pessoas, grande parte, eu diria 90% possivelmente, nós não somos, ninguém comete crime hediondo aqui, comete? Ninguém. Nós somos pessoas que na média somos pessoas boas, socialmente falando. Amém, irmãos? Não é verdade? Você é uma pessoa socialmente boa, você acorda cedo, paga imposto, você chega lá, tenta chegar no horário no trabalho, você faz o seu trabalho bem feito, não é verdade? A gente tem uma vida, a gente tenta pagar as contas, não ficar devendo nada para ninguém, e se dever a gente vai negociar, e nós tentamos ser pessoas boas. Mas nós somos pecadores, porque nós falhamos em muitas coisas. E essa é a razão, e esse princípio é importante, porque esse princípio me lembra, então, por que a salvação é só pela graça? Porque até mesmo eu chamar uma pessoa de idiota já me torna réu diante de Deus. E aí, meus irmãos, pecado da língua, diz Tiago, ninguém escapa. É ou não é verdade? Essa nossa língua aqui é um problema sério. Não é? E aí a gente lembra, então, por que a salvação é só pela graça? Aquele Lázaro, que morreu agora e cometeu crimes brutais, eu sou tão necessitado de misericórdia quanto Lázaro. Você crê nisso ou não? Eu sou necessitado da mesma misericórdia. Porque eu não cometi crimes hediondos como Lázaro, mas diante de Deus, os nossos pecados são pecados. E nós precisamos da mesma misericórdia. Isso é importantíssimo. Agora, em segundo lugar, a palavra de Deus diz que não. Todos os pecados são iguais? Não. Nem todos os pecados são iguais. No que diz respeito a consequências do pecado para a vida e para o desagrado de Deus, em relação ao desagrado de Deus, os pecados não são iguais, irmãos. Existem erros, existem pecados que uns são piores do que os outros em relação às consequências para a vida. Amém? Alguns pecados, irmãos, alguns erros, eles são piores do que os outros, pois trazem consequências mais danosas para nós. Consequências mais danosas para o nosso próximo, consequências mais danosas para a nossa família, consequências mais danosas para os nossos filhos.
Alguns pecados, eles não são iguais no que diz respeito às consequências para a vida, porque alguns pecados, eles desonram a Deus, eles desonram o nome de Cristo, eles se tornam escândalos, e que desonram o nome de Jesus. Alguns erros que a gente comete não desonram o nome de Jesus, mas existem erros que desonram o nome de Cristo diante do mundo. Eles entristecem mais a Deus. Alguns erros, eles não são iguais no que diz respeito às consequências da vida, porque eles geram muito mais danos para a igreja e para a obra de Deus do que outros erros. Tem erros que trazem muitas consequências ruins para a igreja, para a obra da igreja, para a ação da igreja no mundo. Então, no que diz respeito às consequências para a vida, e no nosso relacionamento aqui com Deus, os pecados não são iguais. Existem pecados piores, existem erros mais graves. O texto que nós lemos ali no início, em Mateus 5, quando Jesus, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não mate, não matarás, né? E aí Jesus fala assim: se chamar de idiota, então, diante de Deus, é tudo igual, me torno na situação de condenado. Mas esses exemplos de Jesus como consequência para a vida, é claro que eu sentir raiva de alguém é menos ruim do que eu matar alguém, é ou não é? O que é pior, irmãos? Sentir raiva, em termos de consequência para a vida, sentir raiva é menos ruim do que matar. É por isso que no mesmo texto Jesus manda a gente entrar em acordo depressa com o adversário. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou no caminho, a caminho, eu tenho que entrar em acordo depressa. Por isso que Jesus fala assim: olha, para você não chegar no ponto dessa ruptura ou de uma situação extrema, se você estiver oferecendo sua oferta e lembrar, vai primeiro e acerta com ele. Trate essas coisas, porque é menos ruim você ter raiva do que você matar. Porque se você chegar ao ponto de matar, isso vai ser infinitamente mais grave, como consequência para essa vida, para a vida das pessoas, para você e para o reino de Deus. Eu queria fazer nesse ponto aqui apenas 3 considerações, vou tentar ser bem rápido aqui sobre esse segundo ponto. Então, colocar uma pimenta aqui para aumentar a nossa reflexão, porque refletir sobre essa diferença de gravidade entre pecado e pecado, entre erro e erro, é muito importante para a nossa vida. Primeira consideração: nos evangelhos, o próprio Jesus distingue pecados maiores e menores, e mandamentos maiores e mandamentos menores. Veja o que diz o próprio Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 5, verso 19. Mateus 5, verso 19, no próprio Sermão do Monte, Jesus diz assim: aquele, portanto, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda o que, irmãos? Dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Que interessante, aqui Jesus está dizendo que existem mandamentos, e ele reconhece que existem mandamentos que são menores. As implicações deles para a nossa vida, elas são menores. Eles não são tão essenciais quanto outros mandamentos. Então Jesus reconhece aqui um grau, uma diferenciação entre mandamentos que são mais essenciais, mandamentos que são são menores. Mateus 23, 23, Jesus falando agora, repreendendo os fariseus que confundiam todas essas coisas. Mateus 23, 23, Jesus fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Sublinha aí na sua Bíblia: existem na lei preceitos que são mais importantes e menos importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas, diz Jesus. Então veja que Jesus distingue entre mandamentos maiores e menores, preceitos mais importantes e menos importantes, sugerindo assim que alguns pecados e erros são sim piores do que outros, aqui em relação à prática da nossa vida aqui. Em segundo lugar, a palavra de Deus ensina que a gravidade do pecado e da culpa dependem da maneira e das circunstâncias nas quais o pecado é cometido. Depende muito, a gravidade do pecado e da culpa dependem muito da atitude da pessoa ao cometer o erro. Existe uma variação aqui que é importante observar. A Bíblia ensina que pecados cometidos deliberada, insistente e conscientemente desagradam mais a Deus do que aqueles que se cometem por ignorância ou no lapso de um momento. Pecados que se cometem, o pecado deliberado, Hebreus fala do pecado deliberado, insistente e consciente. Isso desagrada muito mais a Deus do que um erro que a gente comete num momento. Veja, por exemplo, João, capítulo 19, verso 11. É muito interessante aqui Jesus conversando com o governador Pilatos, ali já no momento ali do seu julgamento e da entrega dele para ser crucificado, ele estava agora conversando com o governador Pilatos. Olha o que diz Jesus para ele. João 19, 11. Jesus respondeu às questões do governador: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Vamos ler juntos agora a última frase, irmãos? Vamos ler juntos? Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Olha que interessante isso. Jesus está classificando aqui tamanho de pecado. Não é curioso? E ele está dizendo assim: Pilatos, o teu pecado, você tem pecado, Pilatos. Você está encrencado, Pilatos. Você está encrencado também. Mas o teu pecado é menor do que o pecado de quem me entregou a ti. E Jesus está falando de quem aqui? O contexto imediato é do sumo sacerdote Caifás. E do sumo sacerdote, um pouquinho mais para trás, do sumo sacerdote Anás. E um pouquinho mais para trás do seu discípulo Judas. Os teólogos, de uma maneira geral, eles falam aqui que Jesus está se referindo muito provavelmente a Judas, a Anás e a Caifás. Eles têm um pecado muito maior do que o pecado de Pilatos. Por quê, irmãos? Por que o pecado deles é muito maior? Sabe por quê? Porque o pecado deles foi deliberado. Eles planejaram a maldade. A Bíblia fala que Judas, e isso é muito importante, os evangelhos sinóticos falam que quando Judas foi trair Jesus, ele foi procurar os sacerdotes. A Bíblia fala que não foram os sacerdotes que vieram até Judas, foi Judas que foi até os sacerdotes. A maldade planejada. Diz o texto, diz os evangelhos, que Judas procurava um momento oportuno para entregar Jesus. Foi tudo planejado. E o sumo sacerdote Anás e Caifás, eles conheciam as Escrituras. E eles tomaram uma decisão deliberada por amor ao poder e ao dinheiro. Eles tomaram uma decisão deliberada e consciente de condenar Jesus,
mesmo sabendo que Jesus não tinha motivos para a condenação. Sabe como é que a gente sabe isso? Porque os evangelhos dizem que eles tiveram que, preste atenção, irmãos, transgredir 22 regras do direito para poder condenar Jesus. O julgamento foi lícito ou não? Foi um julgamento limpo, como esses que a gente vê hoje no nosso país acontecendo, né? Aquele julgamento foi limpo? Eles transgrediram 22 regras do direito. Insistência no mal. Por isso que Jesus fala assim, olha, a gravidade do pecado e da culpa tem muito a ver com a atitude de quem está pecando. Porque, por exemplo, Pedro também pecou, não pecou? Pedro, nesse mesmo contexto, pecou. Ele negou ao Senhor Jesus. Ele mentiu, dizendo que não conhecia. É uma mentira, ele conhecia. Mas qual é a diferença do pecado de Pedro para o pecado de Judas? O pecado de Pedro foi um pecado de um momento, foi um erro que ele cometeu numa situação de pressão, foi um erro que ele cometeu debaixo de estresse, ele não estava entendendo, era toda aquela situação, e aí ele pecou. Mas a Bíblia fala que ele peca, mas ele amava Jesus. Ele amava. Um pouquinho antes ele disse assim, Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. E na mesma noite ele negou, mas quando ele disse, por ti eu darei a minha própria vida, ele estava ou não estava sendo sincero? Ele estava. Mas aí teve aquele momento, e ele pisou na bola, ele cometeu um erro. E a Bíblia fala que essas nuances, elas também afetam, e a gravidade do pecado e da culpa dependem sim dessas nuances de circunstâncias e atitude do pecador, porque cuidado, o pecado deliberado, o pecado insistente e o pecado consciente é quando a pessoa ela insiste, ela tem que insistir para fazer a maldade, irmãos. É muito mais sério diante de Deus do que aqueles erros que a gente comete num momento irrefletido, que é um erro, mas em termos de vida aqui, de relacionamento com Deus, ele é, como disse Jesus para Pilatos, ele é um pecado menor. É pecado, mas o teu pecado é menor. Né? É muito interessante, se você ler os evangelhos, você vai ver como Pilatos trabalhou e se esforçou para soltar Jesus. Ele não conseguiu. Pilatos estava enrolado pelas circunstâncias. E por uma covardia diante da pressão dos líderes do Sinédrio, ele se omitiu. Ele disse, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Mas você vê várias vezes ele tentando soltar Jesus, fazendo de tudo para soltar Jesus. O pecado de Pilatos era menor do que aqueles pecados daqueles homens. E a terceira consideração, como uma pimenta para a gente refletir sobre essa questão, né, para a nossa vida aqui, a terceira consideração é que a gravidade do pecado e da culpa, irmãos, elas variam conforme o grau de conhecimento e de influência que a pessoa tem. Preste atenção. O Novo Testamento ensina que um outro fator que faz com que pecado não seja tudo igual é que a gravidade do pecado e da culpa, elas variam conforme o grau de conhecimento e influência que a pessoa tem. Quanto mais conhecimento da vontade de Deus, e quanto mais você conhece, mais você transgride, maior é a tua culpa. Isso é muito sério.
um pagão, uma pessoa que não teme a Deus, que não conhece nada da palavra e comete um pecado, ele está em melhores lençóis do que um cristão que conhece a vontade de Deus e comete o mesmo pecado. Olha o que diz Lucas, Jesus, palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, verso 47 e 48. E Jesus estabelece um princípio aqui. Lucas 12, 47 a 48. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, ele conheceu a vontade do seu senhor, ele conhecia qual era a vontade do seu senhor, e não se aprontou, não fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Olha que interessante. Verso 48. Aquele, porém, que é servo, mas que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará muitos ou poucos açoites? Poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então a gravidade do pecado e a gravidade da culpa também tem essa questão envolvida, a questão do quanto a pessoa sabe e do seu grau, né, da sua autoridade dentro do reino de Deus. Por isso que Tiago capítulo 3 verso 1 diz assim, vamos ler? Tiago capítulo 3 verso 1, recomendação, é por causa desse princípio, ele fala assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Quem tem a posição, a autoridade de mestre e ensina, ele vai ser, o rigor com que ele vai ser julgado vai ser muito maior do que aquele que não sabe. Isso é um princípio, é o princípio da autoridade, e isso pesa. Por isso que no Novo Testamento há um rigor maior de Deus e do zelo de Deus para os líderes da igreja, muito mais rigor, porque sobre eles pesa muito mais responsabilidade, sobre nós. E nós, pastores, temos uma extrema responsabilidade. Por quê, irmãos? Porque é o princípio da influência. Quanto mais autoridade você tem, mais influência você exerce. E, portanto, a tua ação, o peso dela tem mais consequência sobre a vida dos outros. Por exemplo, dá um exemplo para você entender. Pega uma criança, ela está na escola. Aí ela está na escola e aí o amiguinho dela, que está no mesmo degrau que ela, o amiguinho dela fala assim: você é burro. Que peso que vai ter isso? Quase nenhum. Quase nenhum. Para a vida da criança, pode ser que a criança xingue de volta, né? Mas não vai ter peso quase nenhum se um amiguinho falar. Agora, se o pai da criança falar para ela assim: você é burro, tem mais peso ou não? Por quê? Esse princípio da autoridade vai ter muito mais peso o pai dizer para o filho: você é burro, do que o amiguinho, porque ele está numa posição. E gravidade de culpa e pecado varia, então, conforme esse princípio de Jesus. Quanto mais conhecimento, a quem muito foi dado, muito mais vai ser cobrado, porque quanto mais conhecimento, mais posição, mais autoridade, muito maior é o impacto da sua ação sobre a vida dos outros. E a Bíblia ensina isso, e a gente tem que ter isso em conta para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Vocês lembram daquela história, né? De quando Moisés e Arão foram julgados por Deus e Deus falou para eles que eles não entrariam mais na terra prometida. Vocês lembram dessa história? Diz uma coisa: por que Deus falou para Moisés e Arão,
os dois. O que eles fizeram de errado? Qual foi o erro deles diante do povo? Vocês lembram? Ao invés de falar para a rocha, Moisés fez o quê? Bateu 2 vezes com o cajado na rocha. Moisés, ele surtou, ele perdeu a cabeça, ele ficou doido, e aí ao invés de falar para a rocha, ele bateu. Pergunto para você, uma coisa que todos os comentaristas e teólogos falam: Deus não foi rigoroso demais com Moisés e com Arão? Porque, veja, eles não cometeram um crime hediondo. Do nosso ponto de vista, não foi um pecadinho, não foi um errinho. Ao invés de falar, Moisés ficou nervoso, aí ele pega e meio que fala palavras duras para Israel, aí ele bate na rocha, mas assim, do ponto de vista nosso, não foi uma coisa assim. Ele não matou ninguém, não é que ele pegou uma espada e decepou a cabeça de um cara lá na frente, e não é nada disso. Por que Deus foi tão rigoroso, irmão? Sabe por quê? Porque o rigor com que Deus tratou o pecado de Moisés e Arão tem a ver com a posição deles. O rigor com que Deus tratou não tem a ver só com a ação, mas quem foi que fez a ação. Porque vocês dois são os líderes do povo. E a ação de vocês, Deus fala, vocês não me santificaram, vocês não me glorificaram. Se um outro sujeito ali, se o Jacó, da tribo não sei do que, tivesse batido na pedra, seria uma outra repercussão. Mas quando Moisés e Arão me desonram, o peso no meio do povo de Deus é infinitamente maior. E por isso, é por causa da posição deles e da influência deles, é que Deus tratou eles com aquele rigor com o qual eles foram tratados. E Deus disse: você, Moisés, e você, Arão, não entrarão na terra prometida. Poxa, Deus, o Senhor está sendo muito rigoroso. Vocês têm que entender esse princípio da autoridade. Se você tem um papel de autoridade na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, na igreja, seja onde for, irmão, você tem que entender que sobre você pesa uma responsabilidade maior. E todos nós temos graus de autoridade e de responsabilidade na nossa vida, amém? Todos nós. E aí eu encerro só dizendo, por que isso que eu estou falando hoje é importante? E eu quero deixar aqui 4 razões, então, para encerrar. Por que isso que a gente está conversando hoje é tão importante? Em primeiro lugar, porque entender que os pecados, eles são todos iguais no que diz respeito à minha posição legal perante Deus, mas eles não são iguais no que diz respeito à nossa vida aqui. E a nossa relação com Deus e a missão da igreja não é igual, porque tem pecado que é mais grave do que o outro. Isso nos ajuda a entender a nossa necessidade de misericórdia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que eu sou tão necessitado de misericórdia quanto o serial killer Lázaro. Sou tão necessitado de misericórdia, porque eu cometo erros. A segunda razão, por que isso aqui é importante? É porque nos ajuda a exercer misericórdia. Essa diferença de gravidades de pecado me ajuda também a exercer misericórdia. O apóstolo Pedro diz, que para nós nos demonstrarmos o amor fraternal uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Entender essas diferenças me ajuda então a ser mais paciente às vezes quando alguém erra, porque eu vou levar em consideração, era algo essencial ou é algo que não é essencial? Essa pessoa, ela está fazendo isso deliberadamente, insistentemente, ou foi um lapso? Isso me ajuda a entender.
e a exercer misericórdia. Você já ouviu aquele ditado que diz para a gente não matar o mosquito com um martelo? Você já ouviu isso? Tem um ditado que diz assim: não mate o mosquito com um martelo. O mosquito senta na cabeça do irmão aí do lado. Sentou, psiu, pernilongo. Aí você pega um martelo para matar. Agora eu mato. E pá! Não, irmão. Entender essas realidades me ajuda a entender, a lidar com isso. Eu não vou pegar um martelo e arrebentar a parede para tentar matar um mosquito. Não, é tolice. O amor me ajuda a cobrir uma multidão de pecados, a ser mais compreensivo. Irmãos, tem coisa que a gente tem que cobrir, a gente não pode ficar tendo discussão o tempo inteiro. DR, já pensou um casal que qualquer coisinha discute? Nós temos que discutir a relação. Mas por quê? Não, porque você está descascando a laranja assim, tem que descascar a laranja desse jeito aqui. Não vai dar, não vai funcionar esse casamento. Não vai. Toalha molhada em cima da cama, meu Deus do céu. Para uns é gravíssimo, é pecado mortal. Merece cadeira elétrica, para outros não é nada, e aí aquela confusão. Mas entender isso me ajuda a lidar, a exercer misericórdia. Terceiro lugar, entender isso também me ajuda a entender que existem pecados que são, sim, mais danosos, que causam mais danos e que são piores e precisam de correção, sim, e de tratamento mais intensivo, sim. Se por um lado eu não posso matar o mosquito com um martelo, porque isso é tolice, eu vou causar muito mais dano do que bem. Por outro lado, eu também não posso tratar uma pneumonia com aspirina. Também é mal quando eu não entendo a gravidade de um erro. Também é mal. E que isso precisa de uma ação corretiva, e isso precisa de uma repreensão. Também é mal quando eu não entendo que aquilo ali é uma pneumonia. E a gente não pode tratar isso com aspirina. O tratamento tem que ser mais sério. E isso é difícil a gente chegar nessa sabedoria, não é? Entre o martelo e a aspirina. O uso do martelo e o uso da aspirina. É difícil. Por exemplo, seu filho, você tem filho em casa, você está numa posição de autoridade. E aí você chegar na sabedoria de entender quando aquele erro do seu filho é um erro pontual, merece uma correção, mas assim, né, tem um grau de gravidade, ou quando o erro dele tem uma gravidade enorme e ele precisa ser disciplinado e precisa ser corrigido. Essa sabedoria, mas refletir nisso que a palavra coloca é muito importante. E em quarto e último lugar, por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a entender a necessidade da disciplina na igreja. A disciplina na igreja. A igreja, o Novo Testamento ensina que muitas vezes a igreja tem que exercer correção e disciplina sobre erros e práticas de pessoas dentro da igreja. Tem gente que acha que disciplina da igreja é errado fazer disciplina, né? Os trabalhos de correção com amor, né? Disciplina aqui é corrigir com amor, pessoas que precisam ser corrigidas. Tem gente que acha que isso é uma hipocrisia. Eu já ouvi isso, é errado, é hipocrisia isso, porque todo mundo é pecador. Sim, todo mundo é pecador, mas a palavra ensina que tem pecado que causa muito mais dano para a igreja, para a honra do nome de Jesus, do que outros pecados. E por isso, o Novo Testamento diz sim, que é uma ação da igreja, a disciplina, onde a igreja com amor, com equilíbrio, seguindo os passos que Jesus ensina, mas ela vai corrigindo a vida dos seus membros, dizendo assim, você não pode fazer isso.
Cuidado, porque isso que você está fazendo está trazendo consequências danosas para a vida da igreja. Você tem que tomar cuidado. Então, essas distinções são importantes também para a vida da comunidade, a missão, a ação e o desenvolvimento da igreja e da transformação e da vida abundante dos membros, dos irmãos. Porque pecado, irmão, ele mata, ele destrói a nossa vida e a gente precisa corrigir isso em nós. Amém, irmãos? Então, pecado é tudo igual? Todos os pecados são iguais? A Bíblia diz sim, por um lado, e não por outro. E que Deus nos dê graça para vencermos o pecado nas nossas vidas, conforme a vontade de Deus, refletindo então nessas nuances que a palavra coloca para cada um de nós. Amém, irmãos? Amém? Então reflita nisso essa semana. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez. Vou colocar minha máscara aqui. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é tão rica, Senhor, tão sábia e nos traz tantas reflexões. E hoje, diante disso que nós conversamos aqui, Senhor, eu, junto com a igreja, Senhor, nós chegamos à conclusão que nós precisamos pedir para o Senhor misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Porque nós, ainda que não cometamos crimes hediondos, mas nós somos tão limitados, tão falhos, tão imperfeitos, Pai. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminharmos com sabedoria no meio dessas realidades de erros, de pecados, de transgressões. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, para a Tua igreja. Conduz-nos, Pai, pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Liberta-nos, Pai, de pecados que tenazmente nos assediam, como diz a Tua palavra. Nos dê, Senhor, a graça de hoje e nessa semana termos vitórias, Pai, sobre hábitos que às vezes não são nem tão graves, Pai, mas nós sabemos o quanto nos prejudicam. Quanta confusão trazem nas nossas casas, nos nossos lares, para a nossa vida, Senhor. Nós pedimos, Pai, que nesta semana o Teu Espírito nos traga discernimento e libertação, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos irmãos. Ainda em pé, vamos adorar, vamos encerrar o nosso culto adorando. Deus abençoe ricamente a sua semana. Você que está em casa, fiquem todos com a paz do Senhor.